Olá! Nessa série de vídeos, eu estou montando uma carteira de investimento, passo a passo, utilizando pequenos valores para mostrar como é o dia a dia de um investidor de bolsa de valores, que não é tão complicado assim, não é tão maluco assim. Essa é a 13ª compra. Estou um pouquinho fanho por conta da gripe, mas bora lá. O importante é a rotina. Como é de costume, a gente primeiro vai fazer a compra, depois a gente faz alguns comentários a respeito do fundo, do tipo de fundo e de outras coisas que estão acontecendo. Bora lá. Para fazer a compra, primeiro eu preciso fazer a transferência. Essa aqui é a conta antes da transferência. R$ 141,20 transferidos. Vamos ver se o dinheiro já chegou. Já chegou. Podemos operar. Direto no Home Broker. Eu já parei para olhar e um dos maiores fundos do IFIX hoje que a gente ainda não comprou é o TGAR11, negociando pelo preço próximo de 122. Temos 150 na conta, dá para comprar uma cota. Vou pedir para comprar uma cota. Como a bolsa ainda não está aberta, a ordem vai ficar pendente. De fato, ficou. Bom, vamos dar uma olhadinha no fundo primeiro e depois fazer um comentário sobre a questão da ordem. Da ordem de investimento, no caso. Esse aqui é o relatório do TEGAR, TG Ativo Real. Vamos dar uma olhada por cima para sentir como é o relatório. Depois eu vou destacar, os pontos que tem no relatório. As seções, do relatório. Ele é bem extenso, tem bastante fotos, bem ilustrado. Ele é realmente bem extenso, 47 páginas. Capa, detalhes gerais do fundo, alguns indicadores macro do fundo, um histórico de rendimentos, comentando da oferta, e sim, a oferta vai ser relevante numa discussão na sequência. Cenário macroeconômico, as visitas ou acompanhamentos que eles estão fazendo nas obras, um comentário geral sobre os vários setores que o fundo investe, rentabilidade histórica em números e em gráficos, rendimentos também em números e em gráficos, liquidez, resultados mostrando o detalhamento contábil, agrupamentos do portfólio por região, por tipologia, por volume de fluxo, e daí um detalhamento, o nome dos ativos e alguns detalhes numéricos. Bem, extenso, bem pulverizado. Ele tem um pouquinho de imóveis para renda, um pouquinho de shopping. E depois uma foto, mostrando os variados créditos, os variados loteamentos, variados condomínios e as incorporações que ele investe. Sim, são riscos um pouco diferentes, mas o grosso mesmo, é desenvolvimento imobiliário, comprar para vender. Esse fundo tem multipropriedade e de diferente ele tem algumas incorporadoras, ela tem empresas que fazem incorporação. Sim, isso é permitido dentro de fundos imobiliários. Estratégia de alocação e algum acompanhamento. Alguns macro históricos do fundo ao longo dos últimos tempos. Apresentações, dúvidas e entrevistas em vídeo, acredito eu, do fundo. Outros fundos da gestora, um glossário, disclaimer e fim do relatório. Eu estou pegando o topo do IFIX porque ele é bastante estável. Ainda assim, estável não significa imutável. Como eu comentei no outro vídeo, o TEGAR ia ser comprado muito depois. Mas na hora que eu fui gravar o vídeo do HGBS, eu notei que as coisas tinham mudado de posição. Daí eu quis mostrar isso para vocês. Quando eu comecei os vídeos, o TEGAR estava na posição 15
E hoje ele está na posição 10, né? Ele deu um salto. Esse salto provavelmente é por causa da emissão. O IFIX ordena os fundos do maior para o menor. Então, se um fundo, o preço dele aumenta muito, ele pode subir na lista. Se o preço dele cai muito, ele pode subir na lista. Ou, se a quantidade aumenta e o preço está de lado, o resultado normal de uma emissão, é possível sim que ele suba, porque ele aumentou de tamanho sem aumentar de preço. Eu parei para ver também quais fundos tinham entrado e saído da lista e fiquei muito surpreso em ver que nenhum. Todos os fundos que estavam 3 meses atrás ainda estão hoje, só trocar de posição um ou outro. Sinceramente, eu não esperava isso. Até coloquei uma regra, né? O que fazer quando o fundo sai do topo N? E é meio que coincidência isso, mas é um bom exemplo. Há sim uma grande estabilidade no topo dos maiores fundos na bolsa. De novo, isso não significa imutabilidade. A lista do topo de 5 anos atrás era completamente diferente, assim como a lista de 10 anos atrás era completamente diferente, e há 15 anos atrás eu nem sei se tinha IFIX já para dizer que a lista era diferente ou não, mas com certeza os maiores fundos da bolsa eram muito diferentes 15 anos atrás. Bom, essa foi a compra de hoje, né? Aprendemos um pouco sobre como os maiores fundos da bolsa tendem a continuar sendo os maiores fundos da bolsa, mas que ainda assim, né, a lista não é imutável, né? Os fundos vão trocando de posição aos poucos, ou como nesse caso não tão pouco assim. Um fundo de trocar de 5 posições nos maiores 20 mostra que pode haver grandes movimentações, que é até uma surpresa realmente que os 20 não variaram nessas últimas datas, ou variaram e desvariaram, né? Pode ter mudado e desmudado, acontece. Mas é isso, vou ficando por aqui. A voz ainda está um pouco difícil, por isso que eu não gravei os vídeos avançados. Tem alguns assuntos avançados que surgiram nesses últimos tempos que eu quero comentar para que fique o histórico deles, por mais que o evento em si mesmo já tenha se exaurido. E é isso. O vídeo fica por aqui. Abraços e até!